Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 livros que têm em comum a temática da Doppelgänger, que é uma palavra em alemão que significa aquele que caminha ao lado. Ou seja, é o duplo, né? Aquela pessoa que é parecida com você, mas ela não é da sua família, ela não é seu irmão gêmeo, né? Ou irmã gêmea. Então, os livros que eu li para fazer esse vídeo são o do Dostoiévski, o Duplo, o Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, e O Homem Duplicado, do José Saramago. Eu gosto muito dessa temática, né? Principalmente por ser gêmeas, mas o que me irrita muito, principalmente quando tem gêmeos em histórias de ficção, tanto em livros como novelas, filmes, é os gêmeos sempre se odeiam. Desde Machado de Assis, Isaú e Jacó, ou novela da Globo, sempre tem os gêmeos, tipo Ruth e Raquel, eles sempre são um contrário, extremamente contrário um do outro, eles só têm aparência igual e eles se odeiam. O que é ridículo, porque quando você vê um gêmeo na vida real, eles sempre são muito parecidos e sempre são muito parecidos, tanto fisicamente como uma personalidade. Daí você sempre tem um trabalho ali pra ver as diferenças dessas personalidades e tentar separar ali um do outro. E aí eles sempre usam aquela desculpa, mas eles foram separados no nascimento, blá, 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 blá. E no caso tem até uma série na Netflix que é um documentário de 2 gêmeas coreanas que foram separadas nos nascimentos, e uma foi adotada por uma família americana e outra por uma família francesa, e elas se encontram já com 20 e tantos anos. Acho que é de Twins, alguma coisa assim, procure. E lá a gente vê que não, na verdade elas têm muitas coisas parecidas, mesmo sendo criadas em países diferentes e por famílias e culturas diferentes. Chegando a minha irritação por vivência, o legal dos livros dos duplos é que eles não são gêmeos, eles não têm a gente não sabe, né, quando é discutido nos livros, mas teoricamente eles não teriam a mesma genética. Então tá, roda a vinheta e aí eu vou começar a falar especificamente sobre as minhas impressões de leitura dos 3 livros. Ok, então antes de começar o vídeo, lembrem de seguir o canal, de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar e de nos seguir nas redes sociais, ok? O primeiro livro que eu vou falar, por ordem de publicação, é o Duplo, do Dostoiévski. Também foi o segundo livro, se eu não me engano, escrito pelo autor. Foi publicado em 1846. E o personagem principal é o Goliadik, acho que é assim que se pronuncia. Sempre é assim, Senhor Goliadik no livro. 1800, né, gente? Sempre Senhor e Rússia, né? Não é Brasil. E ele é um ser tímido, ele é um funcionário de repartição, assim, normal, de funcionário público. Ele ganha, ele não é rico, ele consegue viver e ele ainda tem um empregado, ou seja, tudo bem. Pensando aqui naquela época que aqueles empregados eram quase escravos, não recebiam muito, mas ele ali não é extremamente pobre. E aí, ele é muito socialmente retraído. E ele quer muito ser alguma coisa. O Sr. Goliath sempre fala de si mesmo. Primeira coisa, ele sempre tá falando dele mesmo. E ele sempre tá falando coisas boas dele mesmo. Então ele é uma boa pessoa, ele tem uma alma boa, ele é uma pessoa de bem. Ele já começa o livro falando que ele é uma pessoa tão verdadeira que ele nem serviria para ser diplomata. Ou seja, ganhar dinheiro não contando coisas ou deixando de falar coisas para alcançar um bem maior. Então ele não tem esse tipo de habilidade social. Ele diz isso dele mesmo. E aí você vai vendo que ele não consegue se expressar. As falas dele são horríveis, mas a gente sempre fica muito perdido. Ele se confunde muito quando ele tá falando, ele não consegue elaborar a fala dele. Ele pensa muita coisa e na hora de falar ele não consegue falar. Então, pra gente já é sofrível, imagina pra quem tem que realmente ouvir ele, e daí realmente não entende, porque a gente ainda tem os pensamentos. Então, juntando os pensamentos com a fala, a gente ainda consegue chegar em algum lugar. Aí o que acontece? Ele tem essa vidinha e aí ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto, mas ele nunca consegue, e aí ele vai no médico dele, e aí o médico recomenda que ele faça alguma coisa nova. E aí ele resolve ir numa festa, e só que ele não foi convidado para essa festa. E aí ele vai de penetra. E aí lá acontece várias coisas muito... uma pantominha, né? Tipo assim, um desastre atrás de desastre, e aí ele começa a beber pra
tentar se soltar e daí vira uma tragédia ainda maior, até que acontece determinada coisa lá e ele é expulso da festa. E aí ele fica indignado, porque veja bem, a culpa não é dele que invadiu uma festa, bebeu e fez um monte de vexame. A culpa é dos inimigos dele que expulsaram ele da festa, que ele não foi convidado. E aí você vai vendo essas contradições na fala dele. E aí nesse momento ele fala que ele tá com vontade de sumir, de desaparecer, de não existir. Ele fala a frase com vontade de esconder-se de si mesmo em algum outro lugar. Então a gente tem essa sensação que a parte que ele não quer vai sair dele e ir para esse outro lugar. E aí é nessa noite que o duplo aparece. Pra mim ficou essa sensação, tipo, ele expulsou essa vergonha dele, ele expulsou o que ele não gostava nele e foi para outra pessoa. Pelo menos é isso que as palavras que ele fala na hora, assim, dão a entender. Ele fala, né, que ele tá com vontade também de deixar-se destruir-se completamente. Ele não quer mais existir daquela forma. Então dá essa impressão, porque daí aparece esse duplo, daí a gente fica com a sensação, né, que esse duplo foi inventado para mostrar para ele que tinha uma outra forma dele existir, que ele podia agir de formas diferentes, que ele tinha tudo nele possível, ele tinha todas as habilidades, a aparência, tudo nele já existia, ele só tinha que usar isso para conseguir o que ele queria. E ele não usa, né? Eu fiquei mais com essa sensação. Então, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer essa pessoa. Que dos 3 livros, principalmente quando a gente compara com o do Saramago, né? O do Saramago, ele já olha e ele já se vê ali no duplo. Aqui, o Goliath, que ele não vai se ver no duplo dele. Ele não vai reconhecer ele. Ele vai olhar e falar assim, nossa, um cara comum, com cara de gente comum, nada demais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter aquela sensação que ele conhece aquela pessoa. E aí, do nada, ele vai reconhecer. Quando ele reconhecer que é o duplo dele, ele vai ter um ataque ali, né? Tudo. E vai se afastar desse duplo. E aí, esse duplo vai voltar no outro dia, eu acho, ou de noite, na casa dele e vai pedir abrigo para dormir ali. E aí, ele vai perceber que o duplo tá tentando puxar um pouco de saco, puxar o saco dele e galantear ele um pouco. E começa a concordar com tudo que ele tá falando. E vai ali sendo gentil, educado, carismático, e assim vai fazendo com que o Goliath se abra para ele. E aí o Goliath vai falar o quê? Ah, agora eu encontrei o meu igual. Então agora a gente pode se juntar para lutar contra os nossos inimigos. Todo mundo no livro pro Goliath, né, são os inimigos dele. E é interessante, né? Porque ele se diz uma pessoa tão boa, mas a primeira coisa que quando ele reconhece o duplo e ele pensa o que ele vai fazer, ele pensa, eu vou me vingar. E ele pensa em vingança o livro todo. O livro, pra mim, é como suas ações são diferentes do que você pensa sobre você mesmo. O bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Basicamente, eu acho que tem muito disso aqui nesse livro. E aí, o que acontece? O Goliath, segundo, é como Dostoiévski se refere ao duplo, Goliath II, eles têm o mesmo nome. Ele vai ser essa pessoa sociável, essa pessoa que vai alcançar os objetivos que o Goliath I não consegue. E aí é legal porque, diferentemente dos outros livros, as outras pessoas não reconhecem o duplo. Eles acham ele parecido, consideram, pelo fato deles terem o mesmo nome, consideram que eles possam ser irmãos gêmeos, mas não ficam espantados, tipo, meu Deus do céu, uma pessoa completamente igual a outra. E aí o Goliath fica meio assim, tipo, como vocês não estão chocados com essa situação que está acontecendo aqui? Só que, ao mesmo tempo, deixa no texto escrito que, como eles têm um porte muito diferente, uma presença muito diferente, a postura, o modo de falar, o que falar, o que eles falam, né? Já que o Goliath, que ele fala pouco, mas toda vez que ele fala, ele tá reclamando ou falando mal de alguém. E o outro não, ele sempre tá mais aberto a ouvir. E as pessoas se sentem mais à vontade com o Goliath II. O livro, ele discute muito essa questão da inveja, principalmente. Porque enquanto ele acha ali o duplo, ele fica espantado, depois ele pensa, encontrei alguém igual a mim. Alguém que possa, em quem eu possa me reconhecer e que possa se reconhecer em mim. E a gente pode se ajudar mutuamente. Quando
ele percebe que esse não é o plano do Goliath II, que o Goliath II não se acha um duplo, não se acha repartido, mas se acha inteiro e acha que é suficiente, aí o Goliath I tem um problema. Aí ele fica... E aí ele começa a ver o Goliath II também como um inimigo. Porque ele consegue tudo... Além do fato dele... O Goliath II sacaneia também algumas horas o Goliath I, mas o Goliath I, ele morre de inveja, porque em pouquíssimo tempo o Goliath II consegue as coisas que ele não consegue, porque ele tá fazendo do jeito certo, porque ele tá se relacionando com as pessoas, sendo diplomático, não sendo tão bonzinho, né? Porque ele diz que ele é uma alma perfeita, que ele é uma alma caridosa, que ele é muito bom e que ele tem princípios, e ele vai dando essas desculpas pra não se esforçar. Ou seja, não se relacionar, na verdade. Ele não se relaciona com as outras pessoas. Ele julga muito as outras pessoas e ele sempre se coloca num patamar superior aos outros, um patamar moral superior. Já o segundo livro do Ítalo Calvino, que é o Visconde Partido ao Meio, é de 1952, e o personagem principal é o Medardo de Terrabalda. No início do livro, ele é um jovem e o autor diz que ele é inteiro. O livro é narrado por um sobrinho desse Medardo, do Visconde. Vou chamar de Visconde porque Medardo é um nome muito difícil. E aí, que é criança e chega no condado e vai contar essa história. Então diz que ele era muito inteiro e e ele tinha opiniões certas e ele era muito objetivo e ele tinha certeza das coisas. E por causa dessa certeza, ele acabou cometendo um erro lá durante a guerra, porque ele sai desse vilarejo e vai para a guerra. E aí lá nessa guerra ele é partido ao meio. E aí os médicos conseguem salvar a metade dele e ele volta para o vilarejo que ele nasceu. E aí, a partir do momento que ele chega lá, a população vai percebendo que ele tá diferente. Ele voltou um novo homem. E aí ele já recebe o apelido de Mesquinho, que vai ser como ele vai ser chamado durante o livro, a metade mesquinha. E aí ele vai ser extremamente mal. Ele vai tratar todo mundo muito mal. Ele não vai ter nenhum tipo de bondade dentro dele. Ele vai maltratar os funcionários, ele vai maltratar os animais, ele vai maltratar o bichinho, ele vai maltratar os empregados. E aí vai ser uma maldade atrás da outra. Esse tá mais pra um conto pequenininho. Eu li ele em 2 horas. Foi muito rápido. E é uma história muito engraçada. Você vai vendo as situações assim e você vai dando risada. E o Ítalo Calvino também disse que ele escreveu com a intenção de ser engraçado, de ser um conto mais divertido. Então, depois, né, dessa luta contra os turcos, que eu acho que eu não falei no início, ele tá lutando lá contra os turcos, ele é partido ao meio e ele fica só com o lado mal dele. E aí, ele se revolta com todo mundo que é inteiro, porque ele diz que a inteireza faz mal para a sociedade, e já que ele tem que ser partido ao meio, ele vai partir todo mundo ao meio também, que ele odeia esse negócio das pessoas terem certeza das coisas. No livro, né, é muito discutido esse assunto do fato da gente ter coisas boas e coisas más dentro da gente não ser nem totalmente bom e nem totalmente mal. E aí ele vai mostrando isso. Por quê? Aí, do momento lá da história, na metade da história, acontece alguma coisa e o Medardo começa a ter uma atitude diferente, até que eles vão perceber que, na verdade, a outra metade dele apareceu, a metade boa. Mas a metade boa vai encher o saco tanto quanto a metade ruim. Por quê? Porque a metade boa vai ser tão virtuosa que ela vai querer que todo mundo seja virtuoso igual ele. E aí é muito legal porque quando você vê uma pessoa legal, você quer ser legal igual ela. Mas se ela é muito, mas muito certinha, você fica com um pouco de preguiça. Ai, tipo, ai, meu Deus do céu, tem que ser boa o tempo todo. Tipo assim, podemos ser um pouco egoístas. Até porque o ser humano é, né, geneticamente programado para só pensar em si, então elas têm que fazer um esforço para pensar nos outros. E aí é aquela coisa chata, né? Ele é chato. Então a gente consegue ver essa contraposição, que daí ali fica muito claro de como é impossível ter um ser humano que é só bom ou só mal. Então a gente, com a história, a gente é obrigado a olhar para a realidade que sim, a gente é bom e a gente é mal também.
Então a gente sente inveja sim, a gente faz coisas de pirraça sim, a gente é muito orgulhoso sim. Mas a gente também faz coisas boas, a gente também pensa nos outros, a gente também faz alguns tipos de sacrifício pelas pessoas à nossa volta. A gente também gosta de ver as outras pessoas felizes. Então tem o bom, que é extremamente moralista, o mal, que é extremamente cruel, ele é cruel em muitas horas, e aí eles vão se apaixonar pela mesma menina aqui, que não é uma coisa que acontece nos outros livros, só que cada um vai buscar um objetivo diferente. O mal vai olhar para ela, no caso é a Pamela, né? O nome dela é Pamela, e vai olhar e falar assim: eu quero ela. E como ela não me quer, então ainda é melhor, porque eu vou poder fazer uma maldade que é obrigar ela a ficar comigo. E o bom vai olhar para ela e falar assim: nossa, a gente podia fazer tantas coisas boas juntos, e eu quero ela. E aí os dois vão começar nessa rixa, e a Pamela sempre vai ficar entre os dois ali, até uma hora que ela vai tomar uma decisão de qual dos dois ela prefere. Na verdade, ela fica meio de bode dos dois, né? Porque um é muito mal, o outro é muito bom, e ela fica assim, podia juntar os dois num só, e aí ia ser perfeito. Que é a sensação que a gente tem o livro todo, como os dois extremos não são bons. Diferente do duplo, eles não vão se importar de serem a metade um do outro. Eles vão saber que um ou outro existe quando eles estiverem no mesmo local, mas eles não vão buscar se encontrar, eles não vão buscar conversar, eles não vão buscar se conhecer. Que é uma coisa que não acontece nos outros livros. Mas a partir do momento que eles tiverem o mesmo objetivo, que é a Pamela, aí nasce a treta, que daí eles vão começar a competir. Nesse livro tem muita discussão do duplo, que é o que acontece também no livro do Dostoiévski, que é aquele negócio, por que eles ficam tão chocados com o duplo? Porque eles veem aquilo que eles detestam ou que eles não conseguem ser no outro, e aí eles deixam de ser especial, eles deixam de ser algo único, e aí eles passam a ser, a identidade deles é compartilhada, e aí o egoísmo, o ego de querer ser especial, de querer ser diferente, bate ali, porque é enfrentado, você é confrontado com o fato de que não, você não é tão especial. Como dizia Salomão, né? Nada de novo embaixo do sol. E aí, pro ego do ser humano, isso é muito difícil de se aceitar. E aí, no caso desse livro, eles têm um tipo de ódio que eles realmente não têm a bondade, e eles também, e o bom não tem a maldade, e o mal não tem a bondade que o outro tem. Então eles não conseguem se relacionar, porque eles não têm nenhum tipo de aproximação. E aí a gente chega no Homem Duplicado, do Saramago, que é o mais recente, que é de 2002, que eu acho que é o livro que mais trata sobre a parte do ciúme, a parte do ser humano que se confronta com o fato de não ser tão especial. E aí é legal porque aqui os personagens, quando descobrem que tem o duplo, eles se preocupam em ser o duplo. Eles já se associam como não sendo o principal, sendo a cópia de alguém. E aí eles não se sentem mais tão humanos, porque se eles fossem humanos, eles seriam únicos, então eles são menos que humanos, eles são a cópia de alguém especial, e eles se preocupam, e aí o livro todo vai caminhando até o momento que eles têm que descobrir quem nasceu primeiro para saber quem é o duplo de quem. Voltando um pouco, o Homem Duplicado vai ter o Tertuliano Máximo Afonso, e a gente vai decorar esse nome, porque toda hora que for falar vai ser Tertuliano Máximo Afonso. E aquele negócio do narrador do Saramago, que ele pega alguma coisa bem chata e fica repetindo essa chatice até a gente decorar ela. E aí, às vezes, lá no final ele fala só Tertuliano, e daí você fica, cadê o Máximo Afonso, gente? E aí o livro todo é assim. E é legal porque uma parte do narrador vai ser o senso comum, que vai falar coisas de senso comum, tipo, você deveria fazer tal coisa, porque é isso que o senso comum faz. Você deveria estar com ciúme, porque o senso comum diz que nessa situação você deveria agir com ciúme. E o Tertuliano Máximo Afonso, em alguns momentos dessa história, vai conversar com o senso comum, que é uma parte um pouco fantástica da história, tipo realismo mágico, a gente pode dizer assim, pode ser.
O Tertuliano Máximo Afonso é um professor de história, todo certinho lá, ele tá lá nos 40 anos, até que um dia o professor de matemática da escola dele recomenda ele ver um filme, e ele não é de assistir filme, e aí ele se depara com um personagem secundário nessa história, que é a cara dele. E aí o mundo dele cai. Literalmente, meu mundo caiu, Maísa tá aí pra... E aí, o que acontece? Ele pira, porque ele fala, meu Deus, como? E aí, nesse caso, é interessante porque ele não, no filme ele ainda tá de bigode. Então, eles não são exatamente iguais. Mas ele descobre que o filme é de 5 anos atrás, e aí ele começa toda uma investigação para descobrir o nome desse ator. E aí ele vai ir atrás de todos os filmes dessa produtora, ver todos esses filmes para encontrar esse cara. E aí a gente vai ver o confrontamento dele com essa realidade. E aí a gente vai ver que ele vai parar de fazer coisas, tipo, há coisas que ele sempre quis fazer e ele nunca fez, tipo, no trabalho, dar aulas de formas diferentes. A pira dele é contar a história da frente para trás, em vez de trás para diante, né? Do início pro fim e do fim para trás. Tipo, desde começar de 1900, começar agora dos anos 2000. Porque ele fica pensando, ele sempre quis fazer essas coisas, daí quando ele descobre que ele tem um duplo, ele realmente quer se diferenciar, ele realmente quer parar de ser comum. E é legal que quando ele vê o duplo, o narrador fala, né, as pessoas, cita, né, tem a frase, as pessoas se impressionam com a capciosa diversidade da vida. Capciosa seria, no caso, a imensa, a grande, né, diversidade da vida. E aí a continuação é, elas esperam por simplicidade. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quando o Tertuliano ele se depara com uma coisa que não é simples, que não é basiquinha, que não é comum, ele realmente se assusta. E ele vira num sistema muito stalker, assim, né? E a gente fica pensando, eu fiquei muito pensando, se eu visse alguém, tipo, muito parecido comigo, eu falo, nossa, que pessoa parecida comigo. Mas dificilmente eu ia pesquisar a pessoa, ter o trabalho que ele tem na história pra achar esse duplo. E aí ele nem sabe por que ele tá procurando. E aí depois que ele acha, ele fica pensando se ele vai ou não entrar em contato, se vale muito a pena, porque o que ele vai ganhar com isso? Porque na verdade, o que muda realmente ter alguém parecido com você, sendo que você nunca encontrou essa pessoa na vida? Mas como o Tertuliano ele não tem a resposta para essa pergunta, o que muda na vida dele, ele vai atrás disso para ver se indo atrás disso ele encontra essa resposta. E aí tem uma frase que o senso comum diz pro Tertuliano, numa das conversas dele, que fala bem assim: a vida, querido, tem me ensinado que nenhuma coisa é simples, que só às vezes o parece e que é justamente quando mais se parece que mais nos convida a duvidar. O senso comum tá querendo mostrar para ele que essas coincidências, que essas adversidades fazem parte da vida, que torna a vida única é você se bater com o inesperado, com o complicado. Mas o Tertuliano Máximo Afonso não aceita isso. E aí ele vai encontrar, né, uma certa hora, o duplo dele, que é esse ator, que é o Daniel Santa Clara. Ele é casado, e aí vai ter várias implicações no casamento dele. O Tertuliano Máximo Afonso tem uma namorada, que é a Maria da Paz. Também vão ter algumas implicações nesse relacionamento. E ao contrário do que acontece no Dostoiévski, as pessoas que vão encontrar os dois e conhecem os dois vão se assustar com a igualdade deles, eles vão ser totalmente parecidos, eles vão ter as mesmas marcas, eles vão ter até a mesma voz, que uma hora a voz deles vai ser confundida na história. E aí, eu acho que esse livro todo, ele é também escrito sobre a máxima que o senso comum também fala uma hora, que é: o pior ódio de todos é aquele que leva a não suportar a igualdade do outro. É o que acontece lá no Dostoiévski com o Goliathkin. Ele fica muito bravo no primeiro momento, já quando o Goliathkin II chega no mesmo patamar, ou seja, ele é aceito na empresa do Goliathkin I. Ele já fica indignado, tipo assim, como você conseguiu o mesmo emprego que eu? Eu sou uma pessoa especial, eu tenho esse emprego, então o meu emprego é especialíssimo. Entendeu? Então eu só consegui esse emprego porque eu sou uma pessoa extraordinária. Se você consegue o mesmo emprego que eu, quer dizer que eu não sou tão extraordinária assim. Qualquer um pode conseguir isso. E aí é o que acontece nessa história. Porque os dois, tanto o Daniel Santa Clara quanto o Tertuliano Máximo Afonso, eles vão ter esse enfrentamento e eles não vão gostar, mas eles não vão conseguir explicar o que é.
E aí vai ter uma hora aqui que eles vão começar a competir realmente um com o outro e eles vão começar a se afrontar. Os 3 livros eu li no Kindle. Eu acho que o mais fácil, assim, pra mim ler foi o do Dostoiévski. Apesar que a linguagem do Saramago nesse livro, né, o duplicado, tá bem mais fácil, mas eu demorei mais pra ler, mais dias, até porque ele é maior. O que eu mais gostei, eu acho, foi o do Dostoiévski, o duplo, aí depois o Visconde Partido ao Meio, por último do Saramago. Porque o do Saramago, eu acho que ele enrola um pouquinho demais. Acho que o livro, aquele negócio, né, acho que podia ter dado uma editada ali, porque fica umas horas até um pouco de redundância, principalmente para mim, que já li muitos livros do Saramago, e aí tem muita coisa de outros assuntos que ele já falou muito em outras obras, e eu ficava assim, tá, já entendi essa parte. Recomendo muito os 3 livros, os 3 autores que são sensacionais, o Ítalo Calvino, o Saramago, o Dostoiévski, eu acho que dos 3 eu prefiro mais o Saramago, mas recomendo todos, tá? E é legal também porque, né, Ítalo Calvino é italiano, o Dostoiévski é russo e o Saramago é português. Então a gente tem uma visão diferente ali, né? Porque são 3 culturas extremamente diferentes. Então a gente consegue ver como esses autores elaboram essa mesma questão, que é o do confronto com uma pessoa que é parecida com você, mas ao mesmo tempo diferente. Sem falar, né, que de 1846 para 2002 tem aí um século de diferença. Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente!